Bom, a linha aqui de Python, no caso, é como usar a função print de uma maneira interessante. É um geralzão de como usar a função print. Ela é uma função que geralmente o pessoal conhece como mostrar para o usuário. Ela, ela retorna um valor, uma escrita, qualquer coisa para o usuário. Você pode estar falando. Coisa mais básica aqui. O programa mais conhecido de todos os tempos é o Hello World, porque na primeira universidade, e isso no Python é extremamente simples, porque tem linguagens que printar o Hello World é um pouco mais complicado, mas no Python é muito fácil. Eu escrevi print, eu abri ali as aspas, aspas duplas, e eu coloquei o Hello World. Esse foi o primeiro programa que fizeram numa universidade, cara. Então é bem icônico. Foi em 1960, se eu não me engano. Fizeram um print do Hello World e ficou o primeiro software conhecido em linguagem de programação. Então, para fazer no Python é muito simples fazer o Hello World. É um software, é, um, é uma linguagem de programação muito dinâmica, né? Muito rápida. Isso é muito bacana. E as maneiras de usar o print dela eu acho mais fácil do que no C. Em C eu acho um pouco mais complicado, mas aqui no Python parece que é um pouco mais amigável. O Python ele é bem amigável, eu diria. Bom, eu posso printar qualquer coisa desde que eu tenha as aspas denominando aqui o que eu vou printar, se isso for uma escrita, eu quero dizer. Eu gosto de usar o idle, tá? Eu não gosto de usar muito Visual Studio. Não sei porque eu peguei costume mesmo. Quando eu comecei a aprender Python foi com o idle, então eu continuo aí no idle sem o Visual Studio. Eu tenho ele aberto aqui agora, só que não gosto tanto assim. Bom, pelo menos hoje. Eu sei que ele é mais dinâmico, ele é melhor, mas eu gosto de fazer esse negócio no idle aqui. Enfim, vamos lá. Eu posso escrever qualquer coisa aqui. Eu posso escrever boa noite, por exemplo. E ele vai me criar um texto do mesmo jeito que ele criou o Hello World ali. E se eu der rodar esse software, né? Ele vai me printar o boa noite ali. Bom, eu posso printar de outro jeito também. Eu posso dar o print. Eu posso usar uma aspa só. Eu vou escrever boa tarde, que daí diferencia um pouco. Ó, eu coloco uma aspas, mas por que eu usaria umas aspas só? Bom, no inglês tem bastante palavra que a gente acaba usando, né? Se for escrever, por exemplo, aqui ó, se eu colocar aqui ó, duas aspas no caso, eu escrever we are, aí eu tenho uma aspas ali. Mas esse aqui, eu estivesse printando com uma aspa só, eu ia escrever we are, sei lá, here. E aí eu fechava, ó, o software não ia entender o que está acontecendo. Então eu venho aqui, coloco duas aspas e beleza. E se eu for fazer vice-versa, se eu printar aqui vai funcionar. Se eu fizer vice-versa, se eu quiser colocar aqui, tem algumas palavras. Vamos fingir aqui que eu quero escrever alguma coisa. Tem aquele TM pequenininho que as empresas usam às vezes. Tem depois duas aspinhas aqui. E eu quisesse fechar, por exemplo, não ia dar certo. Se fosse rodar, ele ia dar syntax error. Então eu faria o print aqui, do jeito correto, colocaria uma aspas, revocaria aqui as duas, né? E agora uma também. Ele vai entender. Ó, agora ele pintou minhas duas aspas. Então são jeitos que eu posso usar. Eu posso usar triple aspas também. Tem um jeito legal. Você consegue usar o, no Python aqui que são três aspas. Três aspas é para você escrever alguma coisa, geralmente. Eu sou uma pessoa, aí eu venho aqui e fecho com mais três aspas. E aí no caso, eu posso estar rodando assim, ó. Três aspas serve para isso. Bom, mas já não faz parte do print functions daí. Bom, eu posso printar número também. Eu posso printar número de dois jeitos. Eu posso printar número como um número. Se eu der print 5 aqui, ele vai entender que é um número. Mas se eu der print assim 5, ele vai entender que na verdade isso aqui é um caractere 5. Como assim? Bom, tem um bom jeito de explicar. Se eu for tentar somar 5 mais 3, por exemplo, mas ó, tá sem as aspas aqui, ó. Eu vou ter 8, porque são dois números, um somando o outro. Mas se eu for somar um
5 caracteres, vamos dizer mais um 3 número, olha o que vai me dar. Ó, erro. Não tem como fazer essa operação aqui, porque o 5 ali virou um caractere por causa das aspas, e o 3 ele é um número, então não tem como fazer isso. Porém, o que eu consigo fazer? Se eu for somar dois caracteres, exatamente, somar dois caracteres, ó, se eu fizer com números, olha o que acontece. 53. Ó, porque eu somei o caractere 5 mais o caractere 3, me deu 53. E se eu quiser separado? Bom, se eu quiser separado, eu coloco uma vírgula aqui, ó, e ele vai me dar o 5 e o 3. Então eu printei o número 5, espaço, printei o número 3. Porém, eu consigo somar letras? Não sei, vamos ver. Se eu for somar uma letra aqui, por exemplo, vou printar ó, o A mais B. Eu tenho o AB. E se eu printar o A, vírgula B, eu tenho o A, vírgula B. Então, ó, é bem interessante isso, porque são maneiras de trabalhar diferentes que a gente consegue. Basicamente isso. O print dá para trabalhar de vários jeitos. Também consigo, por exemplo, não está dando para você enxergar agora, mas você vai enxergar. Se eu colocar aqui um hello, uma vírgula, depois eu colocar um 5 mais 3, uma vírgula e um 5 mais 4, 5 mais 4 e fechar o print, ó, eu acabei de printar o hello, o 5 mais 3 que é 8 e o 5 mais 4 que é 9. Então tem vários jeitos de eu trabalhar com print, tem mais jeitos de trabalhar com print também, mas isso eu pretendo trazer depois desse vídeo aqui, porque isso aqui foi uma introdução ao print do Python e dessa maneira mais ou menos que trabalha com o print. Beleza? Valeu, é isso aí.